Então nós falamos ontem sobre o problema dos estudos como a falta de virtude, né? Assim, essa geração ela cria homens capados, homens que caçoam da honra e depois exigem deles a virtude, né? Hoje eu quero falar sobre uma coisinha bem rápida, tá? Porque eu tenho que ir embora às 8 horas. Tudo bem? Tchau, como é que você tá? Seja bem-vindo. Eu quero falar sobre problema de comunicação, né? Que inclusive é o trecho do nosso livro de hoje. Você sabe que um dos problemas que assolam, né, todos os relacionamentos, seja um casal, um homem, uma mulher, ou sei lá, dois homens ou duas mulheres, enfim, também amizades, né, ambiente profissional de trabalho, é o problema de comunicação, em como você se comunicar com as pessoas, não é? Nós nos comunicamos muito mal, né, as nossas intenções e aquilo que nós pretendemos. Inclusive essa pessoa que fala com vocês, né, está falando com vocês. Talvez aqui, enquanto estou quando a gente está meditando um livro, eu seja claro e preciso em algumas ocasiões. No trabalho, às vezes eu não consigo explicar direito aquilo que eu gostaria, ou explicar para aqueles que estão comigo de uma maneira mais clara e límpida. Tudo bem, Mari, Melina, Raquel, como é que vocês estão? Então o trecho do livro que eu quero ler para vocês é o seguinte: o proveito de um bom livro está em nos instigar a penetrar na experiência de um outro ser, o que raras vezes se consegue neste mundo, mesmo quando se trata das pessoas que nos são mais próximas. Não é? Então, qual que é o legal de um bom livro? Né? Instigar a penetrar na experiência de um outro ser. Então, por exemplo, você está lendo ali na igreja a Bíblia várias vezes, o pastor ou o padre ele tenta entender o que aquele personagem fez naquele momento para passar o ensinamento dele para você. Então ele está tentando entrar nas entranhas, tentando entender cada passo, movimento, o que está passando na cabeça daquele sujeito. Ou quando você lê um livro de literatura, né? Dependendo da habilidade do escritor, ele consegue, por pistas ou por atitudes, mostrar como que é aquele personagem. E aí você, com a sua capacidade, tem que tentar, através de um diálogo, seja mental, descobrir o que aquele sujeito deseja. Correto? Então, veja que interessante. Isso também é um grande desafio para nós em todos os sentidos. Não é? Com as pessoas que estão do nosso lado, não é? Seja da família, seja de amigos ou de outros lugares. Saber realmente o que se passa no coração de cada um, porque cada ser humano é um mistério. Não é? Cada um de vocês estão aqui nessa live, por exemplo, estão pensando várias coisas totalmente diferentes, estão recebendo o que eu estou falando de uma maneira totalmente distinta, e eu posso conversar com vocês, e vocês inclusive falar para mim os seus problemas, só que eu não contar tudo, ou alguma coisa falta, deixa ela escondida no coração. Não é? Então, por exemplo, eu posso chegar aqui com vocês e falar alguma coisa e, inclusive, sei lá, deturpá-la, né? Passar informação errada. Então, o problema da comunicação, inclusive, que está em todas as áreas, pessoais, etc., ela é muito forte. E isso também entra no universo do livro. Veja que interessante o que o autor vai falar logo em seguida. Tudo bem, Ronaldo? Como atravessar essas trevas de costume e de pudor? Muitas vezes as pessoas que nos cercam, não sendo capazes de condensar a sua experiência por deficiência de linguagem, são para nós como se não tivessem nada para nos dizer. Veja que interessante isso, essa frase. Né? Pessoas que nos cercam, elas não conseguem se expressar, ou expressar exatamente aquilo que elas passam no coração delas, e para você, ela não quer nada. Né? Quantas vezes você perguntou para alguém que estava, está tudo bem? Realmente o sujeito não está, mas ele não consegue explicar por aquilo que ele está passando. Não é? Tirando assim, se nós formos ainda apáticos em relação àquela pessoa, ou
não querer realmente descobrir o que está acontecendo, aí piora tudo, né? Porque muitas vezes não depende de nós, como disse o Ítalo Marcilli num podcast, não lembro qual é o número, ele fala que o elevador é uma das grandes desgraças da humanidade. Não porque o elevador em si é um problema, mas quando você entra ali no elevador, todo mundo fica quieto e ninguém é um ser humano ali, né? Todo mundo, não vou falar nada, óbvio, né, que não dá pra falar, mas isso demonstra, em certo aspecto, a nossa relação às vezes com as pessoas não são tão humanas, assim, nesse sentido. Então, você veja bem, às vezes, a maneira como você julga um personagem da literatura, o mesmo mecanismo que você usa para julgá-lo, você também usa para julgar o próximo. Não é? E aí, Josué, tudo bem? Então, se você às vezes não quer saber daquele personagem, tá lendo ele passa batido, eu acho que isso deve ser mais ou menos como você trata as pessoas ao seu redor, não é? Não estou falando que você precisa ser o cara mais amigão da praça, o amigão de todo mundo, né? Sair sorrindo por aí como um bobo alegre, não é? Mas essa falta de interesse aliada ao problema de comunicação deixa-nos, como falou a Cris agora, ciborgues, totalmente apáticos. Então você veja como parece que existe, de certa forma, algum mecanismo dentro de nós que faz com que nós venhamos a julgar os personagens da mesma maneira como nós julgamos as pessoas. E às vezes nós julgamos completamente errado, de maneira completamente errada. É o que acontece normalmente. Por quê? Sempre o que eu vejo aqui, amigo da garotada, essa é muito boa, né? Por exemplo, o que eu vejo, sei lá, você tem problema com alguém, não é? Caso mais clássico. Você tem problema com alguém e você não quer conversar com ele, muito pelo contrário, você quer ficar maquinando na sua cabeça um monte de coisas que talvez a pessoa nem saiba, ela não esteja nem imaginando isso, talvez ela realmente só pegou aquele brigadeiro porque estava lá na geladeira e tem uma regra na geladeira de que a conta lá é de todo mundo, né? Ou simplesmente, enfim, usou aquela roupa que você deixou em cima da cama dela porque não vinha problema, aí que você começa a pensar um monte de coisa também, não, porque esse sujeito ele não me dá valor, esse sujeito ele não tem consideração nenhuma, etc. E você veja bem, isso é que o Jordan Peterson fala, e é muito importante, não é? Quando nós não externalizamos os nossos demônios, eles ficam gigantes. E eles parecem muito mais poderosos do que realmente são. Não é? Então, por exemplo, você tem um problema, em vez de você, por exemplo, conversar, você vai maquinando, e aquele problema que é um negócio ínfimo se torna algo gigantesco para você, ao ponto de você começar a falar mal daquela pessoa para todo mundo, mas não perguntar para ela realmente o que está acontecendo. Às vezes você pode ter a resposta banal, tava lá em cima e eu comi. Aí você avisa, não precisa comer mais. Então você veja como às vezes um ato simples muda tudo, não é? Tudo bem, Alex? Uma atitude simples, simplesmente você fez uma comunicação, não é? Você veja, eu tenho um problema, ou melhor, que eu estou melhorando cada vez mais, né? Do overreact, não é? Que eu fico segurando, aí quando eu chego lá estouro. Aí eu parei de fazer isso, não é? Se é para reclamar, eu falei, é melhor reclamar ou melhor, reclamar não, né? Cobrar em pequenas doses do que esperar acumular tudo para depois descontar. Isso normalmente não dá certo, não é? Isso só dá briga, porque se você já avisa aquilo na hora, não é? Você já avisa a pessoa. Se você
espera o negócio acumular 3 meses pra pessoa saber depois, vai virar banal, né? Eu já contei essa história pra vocês, eu não sei se já contei aqui, mas tinha um reverendo que falou na igreja, ele falou que casou com uma mulher, e a mulher lá preparava um almoço, e ela gostava de suco de melancia, ele odiava suco de melancia. Né? E sempre quando bebia aquele suco de melancia, bebia com raiva. Bebia com muita raiva. E a mulher preparava quase toda semana o suco de melancia. E aí o que aconteceu? Ele ficou acumulando aquilo, ficou acumulando. E ele achando assim, não, porque essa mulher não me respeita. Fica preparando suco de melancia e tal. Eu nem gosto de suco de melancia. Ela não faz outro tipo de suco de melancia. E ficou ali. Passou um ano depois. Vocês lembram bem? Esse foi o caso extremo. Um ano depois, o que aconteceu? Ele foi falar com raiva, pô, você sempre prepara essa porcaria desse suco de melancia, né? Eu não gosto de suco de melancia, você tinha que ter mais consideração, não sei o que, etc. Sabe qual foi a resposta? Ele achando que, sabe, aquele negócio tá na cabeça dele, virou um demônio, virou uma coisa assim, que a nossa cabeça ela tem a capacidade de entrar em criar inimigos mais poderosos do que a gente imagina. O que ela respondeu? Ela falou, desculpa, eu não sabia, você nunca falou nada. E ele achando um monte de coisa, achando que ela fazia por pirraça, achando que fazia por falta de consideração, né? Achando que ela fazia aquilo quando ela, sei lá, estava insatisfeita com alguma coisa, e vou preparar um suco de melancia só pra ferrar com ele. No final ela só não sabia. Extremamente simples. Ele avisou, ela parou de preparar o suco de melancia, mas você veja, quantas e quantas coisas ele imaginou, não é? Só porque ele esperou acumular tudo para depois reclamar, em vez de já falar, eu não gosto de suco de melancia, você pode preparar um outro? Seria simples. Já teria resolvido todo o problema. Não é? Só que quando a gente não se comunica, os demônios, né, eles começam os demônios internos, não estou falando de maneira figurada, estou falando realmente demônio, né, mas eles começam a crescer ao ponto daquele pelo em ovo virar um dragão gigante. E aí, no pior dos casos, você deve entrar em da raiva, angústia, frustração, e é só um pequeno problema de comunicação. Então o nosso autor disse aqui, muitas vezes as pessoas nos cercam não sendo capazes de condensar a sua experiência por deficiência de linguagem. E são para nós como se não tivessem nada para nos dizer. Então, esse é um problema que eu acho que a gente tem que tentar se superar. Por quê? Você vai ver que na literatura isso vai fazer diferença quando você estiver, por exemplo, vendo aquele personagem misterioso que você não está entendendo nada, você começa a se perguntar, mas por que esse cara está fazendo isso? Né? Não faz sentido. Cris, também sou assim, quando acontece eu fico doente de verdade. Pois é. E sei lá, né, como diz o Jordan Peterson, ele já disse isso outras vezes também, as pessoas... Tem um vídeo dele, depois eu passo pra vocês, que ele vai elaborando perfis de pessoas. E normalmente as pessoas que não gostam de cobrar, elas realmente acham que é um negócio muito absurdo, é uma coisa assim que... não sei o que, estão fazendo para acabar comigo, não sei, não gosto de mim, etc. Na verdade não era nada, era só um problema de comunicação. Então você pode perceber como o problema de comunicação gera muitos problemas. Isso que eu estou falando apenas com voz, não estou falando nem escrita, que aí, meu amigo, é outra coisa. Tudo bem, pessoal? Eu tenho que ir nessa agora, fiz a live rapidinho, e a gente se encontra na segunda-feira. Um beijo para as meninas, um abraço para os garotos.